Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João. Nesse vídeo estarei resolvendo 5 questões aí de uma prova de concurso da banca, aplicada pela banca do IPEC, tá? Esse concurso foi no ano de 2023, na cidade de Balneário Arroio do Silveira, de Santa Catarina, tá? Já tem um vídeo dessa cidade aqui de um concurso, mas são de concursos diferentes. E todas as questões são aí para cargos de ensino superior, tá? Essa prova é para engenheiro civil, né? Que eu recebi de um inscrito aqui no meu e-mail, mas ela é a mesma prova aí para cargos como médico, psicólogo, professor, todos esses cargos de nível superior, né? Farmacêutico também, e assim por diante. São as mesmas 5 questões, beleza? Então vamos começar aí se inscrevendo no canal, tá? Curtindo o vídeo, porque isso ajuda muito aqui, gente, com o meu trabalho no YouTube, né? Estou ajudando vocês, então vocês me ajudam dessa forma também. Comenta aí, deixa um feedback se te ajudou. Se você tiver alguma dúvida ao longo da resolução das questões, você também pode estar registrando aqui nos comentários, que na medida do possível eu tentarei responder. Certo? Lembrando que aqui na descrição do vídeo vai ter o meu e-mail, se você tiver alguma prova, né, aí dessa banca ou de outras para encaminhar e quer que eu esteja resolvendo aí no meu canal, né? Então pode encaminhar lá no meu e-mail. E também lembrando que tem o link aqui na descrição do vídeo com a playlist do meu canal de matemática para concurseiros, onde tem algumas revisões para alguns concursos, tem provas resolvidas do IPEC e também de outras bancas, ok? Vamos lá então, começando pela questão de número 11. Existem 3 números inteiros consecutivos com soma igual a 366. Qual é o menor deles? Então, gente, só para vocês entenderem o raciocínio aqui, nós vamos usar uma equaçãozinha do primeiro grau, bem simples, mas só para vocês entenderem o raciocínio envolvido, imagina o que eu quero dizer com números consecutivos. É um número que vem um na sequência do outro, né? Em unidades inteiras, por exemplo, 1, 2, 3, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, imagina lá que eu tenho o número 10. Quem que é o número que vem depois do 10? É o 11, né? Porque é o 10 mais 1. Quem que é o número que vem depois do 11? É o 12, porque é lá o 10 mais o 2, certo? Então, observa aqui que esse 10 está sempre aparecendo. Imagine que eu penso lá, aqui nesse caso seriam o 10, 11 e 12, né? Vamos pensar lá em outro número, 3 números consecutivos. O 100, por exemplo. O 100, depois do 100 vem quem? Vem 101, que é exatamente o número anterior, que é o 100 mais 1. E depois vem o 102, que vai ser o quê? Vai ser 100 mais o 2. Então, essa estrutura aqui sempre vai se repetir. Só que eu não sei quais são esses números, né? Eu sei que o primeiro número, obviamente, vai ser x, o segundo vai ser x mais 1, e o terceiro vai ser x mais 2. Porque aí eu sei que esses carinhas aqui são números consecutivos, né? Eu tenho certeza que isso acontece. E aí tá falando que a soma desses 3 números é 366. Então eu vou montar o que está dizendo literalmente no enunciado. A soma do x mais o x mais 1 mais o x mais 2 dá exatamente igual a 366. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Junta tudo que é x aqui, ó. Se não tem nada na frente é porque é 1x, tá? Então eu tenho 3x. E eu tenho aqui ainda mais 1 e mais 2, que dá 3. Esse mais 3 eu já vou passar lá para o segundo membro, invertendo a operação. Esse aqui está somando, vai passar para lá subtraindo. Então vai ficar igual a 366 menos 3. Ou seja, 3x é igual a 363. Esse 3 aqui está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, né? Entre um número e uma letra tem sempre uma multiplicação. Então, 363 dividido por 3. Dividindo 300 por 3 dá 100. E 63 por 3 dá 21. Então, isso daqui dá 121. Então, eu sei que o x é 121. Ou seja, o meu primeiro número é 121. O próximo é 121 mais 1, que é x mais 1. Então, é 122. E o próximo é 123. Se nós somarmos tudo isso daqui, vai dar 366. Certo? Aí ele está perguntando qual que é o menor. Presta atenção. Aqui vai dar exatamente o valor que a gente encontrou, que é o x. Então, a letra B é correta. Mas toma cuidado que ele poderia ter perguntado qual é o número que está entre o maior e o menor, ou qual é o maior. Aí você não estaria encontrando nenhum desses dois. Você teria que observar aqui nas suas expressões algébricas que você montou e ver ali qual que seria o valor. Beleza? Que daí o maior número seria o 123 e o número que está ali entre o maior e o menor é o 122. Beleza pura? Vamos lá para o próximo então. Em uma indústria, 6 máquinas, todas de igual eficiência, são capazes de produzir 1.200 peças em 4 dias, trabalhando 6 horas por dia.
Se colocarem em funcionamento mais 2 máquinas iguais às primeiras, trabalhando 8 horas por dia durante 12 dias, o número de peças produzidas seria de. Gente, eu sempre falo aqui, né, desde que eu comecei a resolver as questões do IPEC. O IPEC costuma colocar, assim, nas bancas de cargo de nível superior, principalmente, que são as que eu mais resolvo aqui, questões praticamente iguais. É claro que não são todas, né? Mas, por exemplo, um exercício de regra de 3 composta, que é esse aqui. Eu já acabei de resolver ontem de uma banca, também de Santa Catarina, do IPEC aqui, que era uma questão muito parecida com essa. A única coisa é que não tinha a quantidade de dias, mas tinha as horas, as peças e as máquinas. Então era praticamente a mesma questão. A estrutura de resolução é a mesma, né? Então nós vamos montar nossa tabelinha aqui. Nós sabemos que nós temos as grandezas máquinas, nós temos a grandeza peças, nós temos a grandeza dias, e nós temos a grandeza horas por dia, né? Então quantas horas por dia. Então nós vamos montar aqui a nossa tabelinha, não precisaria você fazer toda essa organizaçãozinha aqui, eu só faço porque fica mais didático para eu explicar para vocês, tá? Então vou montar aqui minha tabelinha, não vai ficar nada reto, mas tudo bem. Vamos lá. Então eu vou preencher agora os dados, ó. 6 máquinas de mesma eficiência, produzem 1.200 peças em 4 dias, trabalhando 6 horas por dia. Então, 6 horas por dia. Preencher a primeira linha. Se colocar em funcionamento mais 2, eu não estou falando de 2, eu estou falando de mais 2. Então, se eram 6, agora são 8. Trabalhando 8 horas por dia, então 8 vai ser aqui. Durante 12 dias, quantas peças vão ser produzidas? Então, aqui está X. Essa daqui eu costumo falar que é minha grandeza matriz. É por ela que eu vou começar montando aqui, né, a minha igualdade. 1.200 igual a X, já vou colocar o sinal de igual. As outras, essas 3 frações aqui, a gente vai colocar elas sendo multiplicadas. Eu só vou ver se eu vou ter que inverter ela ou não, porque eu sempre comparo com a grandeza matriz aqui. Vocês concordam comigo que quanto mais peças eu vou precisar de mais máquinas? Então, essas duas grandezas, elas se relacionam de forma diretamente proporcional, porque enquanto uma aumenta, a outra aumenta também. Vamos supor que mais peças implicassem em menos máquinas. Aí eu teria que inverter. Ao invés de colocar 6 sobre 8, colocar 8 sobre 6. Antes de colocar o 6 sobre 8, eu vou dar uma dica para vocês. Ao invés de eu vir aqui colocar 6 sobre 8, eu vou simplificar já, porque facilita muito a nossa vida isso. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo, tá? Os dois são pares, ó, 6 dividido por 2, 3, e 8 dividido por 2, 4. Então, ao invés de eu vir aqui colocar 6 oitavos, eu vou colocar 3 quartos. Vou multiplicar agora, vou comparar agora a grandeza matriz com o número de dias. Vocês concordam também que quanto mais peças eu vou precisar de mais dias? Então, também é grandeza diretamente proporcional. Aqui, mesma coisa. 4 sobre 12 eu já vou aproveitar e simplificar. Dá para dividir os 2 por 4, né? 4 por 4 dá 1 e 12 por 4 dá 3. Então, ao invés de eu colocar aqui 4 sobre 12, eu vou colocar 1 terço. Vezes 6 oitavos. Ó. Quanto mais peças, mais horas por dia eu vou precisar trabalhar, né? Ou quanto mais horas por dia, mais peças vão ser produzidas. Então, aqui também vai ser diretamente proporcional. E ao invés de colocar 6 oitavos, ó, que é a mesma fração que está aqui, eu vou colocar 3 quartos, que já vai facilitar um monte a minha vida. Olhem que fácil que vai ficar agora, gente. Vocês vão trabalhar com números menores. Se vocês colocam 6 oitavos, 4 dozeavos e 6 oitavos de novo e multiplicam tudo, vocês vão ficar fazendo multiplicação e divisão com números enormes. É óbvio que isso vai dar certo da mesma forma, mas qual que é a ideia do concurso muitas vezes? Você poupar tempo, né? Você gastar menos tempo para resolver algumas questões. Especificamente matemática, né? Porque você normalmente tem, às vezes, tem um número mínimo de questões para acertar, então você tem que garantir lá essas questões. Então, igual. Vocês estão vendo que eu tenho 3 multiplicando e 3 dividindo? Maravilha, simplifiquei aqui, já ajudo muito isso daqui. Então, eu vou fazer 1 vezes 3 aqui, que vai ficar 3. E vai ficar aqui embaixo, ó, 4 vezes 4, que sobrou 16. Agora, eu vou ter que fazer o cálculo, não tem que fazer. Multiplico o cruzado aqui, ó. 3 vezes x, 3x. E 1.200 eu vou ter que fazer vezes 16, tá? 1.200 vezes 16. 6 vezes 0, 0, 0. 6 vezes 2, 12, foi 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Daí vai ficar 1 vezes 0, 0, 0, 2 e 1. Então vai ficar 0, 0, 2, 9 e 1. 19.200, é isso? Agora o 3 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, bem clássico do IPEC, como eu falei, esse tipo de questão. E vou dividir o 1.200 por 3, então 19.200, perdão, 19.200 eu vou dividir por 3. Posso começar dividindo 19,
né? Que vai dar aqui 6, né? 6 vezes 3 dá 18. Para 19 sobra 1. Abaixo 2. 12 dividido por 3 dá 4 certinho. 4 vezes 3 é 12. Para 12 sobra 0. E já vou abaixar esses dois zeros aqui, ó. 0 e 0. Consequentemente, 0 e 0 aqui na chave. Então, o valor do meu x é 6.400. Que nesse caso lá a minha grandeza era peças. Então, 6.400 peças. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Certo, gente? Se tivesse uma outra grandeza, a gente resolveria da mesma forma. Regra de 3 simples e composta é sempre assim que a gente faz. Monta a tabela, identificando as grandezas que estão envolvidas. Preencho a tabela, coloco a grandeza matriz, que tem o x, que é o valor que eu preciso lá na frente. Boto o sinal de igual. E aí vai colocar as outras razões, que são as outras frações, né, sendo multiplicadas. Aí você vai ver se você vai inverter ou não. Dica aqui do professor. Simplifica aqui no cantinho as razões antes de colocar aqui, que facilita muito a tua vida, tá? Você ia ficar com números enormes para multiplicar e dividir e ia complicar bastante a tua vida. Não que você não ia saber resolver, mas é que você vai ter muito mais trabalho, tá? Vamos lá para a questão 3. 6 cartas diferentes são separadas de um baralho completo. Retira-se uma carta e anota-se qual foi. Volta-se a embaralhar as mesmas 6 cartas e retira-se uma carta mais uma vez. Qual a probabilidade de ser retirada a mesma carta nas duas vezes? Então, eu vou fazer uma primeira retirada. E aí, gente, eu vou tirar uma carta. Vamos supor que eu quero que seja 2 vezes a carta número... São 6 cartas diferentes, né? Obviamente. E eu quero que seja a carta Wise. Tá? Vamos supor que a gente tem o Wise, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tá? Vamos imaginar como se fosse um dado aqui, né? Então, na primeira retirada, eu quero que seja o Wise. Então, eu tenho uma possibilidade em 6. Na segunda retirada, quando a gente for fazer isso, eu também vou ter o quê? Eu vou ter eu quero que seja o Wise de novo. Então, eu tenho uma possibilidade em 6. Multiplicando isso daqui, vai dar 1 em 36. E aí, vocês vão lá e marcam 1 em 36, letra A. Errado. Por quê, gente? Porque são 6 cartas. Pode ser que seja o Wise, pode ser que seja o 1, pode ser que seja o 2, pode ser que seja o 3, pode ser que seja o 4 ou o 5, né? O 2, 3, 4, 5 e 6, né? Perdão. Então, eu vou ter que pegar esse 1 sobre 36 e ainda vou ter que multiplicar por 6, porque eu tenho 6 possibilidades, porque são 6 cartas. Né? Quando eu faço só isso daqui, eu estou pensando na possibilidade de ser uma carta específica. Se eu perguntasse qual que é a probabilidade de sair o Ice, aí sim seria 1 sobre 36. Mas pode ser... Perdão. Pode ser que seja o Ice, pode ser que seja o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Então você tem 6 possibilidades. Então você tem que multiplicar o resultado que você encontrou que se torna específico para o geral, porque ele não está falando de uma carta em específico. Então... 1 vezes 6 aqui fica 6 e o 36 eu repito, não tem 6 sobre 36 nas alternativas, mas dá para dividir em cima e embaixo aqui por 6, né? Porque os dois números têm na tabuada do 6. 6 dividido por 6, 1 e 36 dividido por 6, 6. Então a resposta é 1 em 6, resposta correta, letra E. É uma pegadinha aí, né? Probabilidade pregando peças nas pessoas, então tem que prestar bastante atenção porque é uma questão fácil. Como eu falei, se ele perguntasse uma carta em específico, vamos supor que ele falasse, né? Sei lá, o Wise, o 2, como eu citei como exemplo ali, até a carta 6. Se ele falasse de sair exatamente uma carta... o 2. Aí sim seria 1 sobre 36. Mas você tem que lembrar que pode ser essas 6 possibilidades que você tem, tá bom? Vamos lá para a questão do número 14. Determine a área lateral do cone de revolução reto apresentado na figura a seguir. Bem, gente... Esse exercício é um exercício relativamente fácil se vocês souberem a área do cone. A área lateral, tá? Pensando aqui em área lateral. O que é essa área lateral? Imagine aqui que você está cortando esse cone bem aqui, ó. Ele vai abrir como se fosse um chapéu de bruxa que os alunos fazem na escola normalmente. E ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá, meu desenho ficou meio péssimo. E aí aquela base ali que é um círculo, ele vai ficar mais ou menos assim. Você já deve ter passado na escola e feito planificação de figuras, né? De figuras geométricas, espaciais. Então, o que ele quer? Ele quer a área dessa figura aqui, certo? Para eu achar a área de um cone, basta eu fazer π vezes o raio lá da base, vezes o valor da geratriz. O π, gente, observa que ele está sendo carregado aqui em todas as alternativas. Como ele não deu nenhuma aproximação para π, porque π é um número irracional, né? Então ele tem infinitas casas decimais.
não tem uma periodicidade, né, por ser um número irracional, eu vou carregar o π como se fosse uma letrinha, como se fosse um x, um y, né? Esse raio aqui nós temos condições de encontrar. O raio é o raio da base, é esse carinha aqui. Esse valor é 12, é o diâmetro, né? Então o raio aqui para nós é o quê? O raio é a metade do diâmetro, então aqui é 6. Então eu sei que esse carinha aqui é 6. Esse carinha aqui, até eu vou deixar escrito, é a geratriz. E a geratriz não é 8. Cuidado, gente. A geratriz é a medida desse segmento que está aqui, ó. Tá? Que é a mesma dimensão que essa daqui. Como que eu faço para encontrar essa dimensão? Pitágoras. Você tem essa medida da altura aqui, você tem essa medida aqui do raio, ou seja, você tem aqui um triângulo retângulo. Tá? Triângulo retângulo, tem um ângulo reto. Você sabe que aqui é 6, você sabe que aqui é 8, e aqui vai ser a tua geratriz. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a medida que está se opondo ao ângulo reto, que é a geratriz, quando eu elevo ela ao quadrado, isso aqui tem que dar igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, catetos são esses carinhas aqui, ó. 8 ao quadrado mais o 6 ao quadrado. Então, a minha geratriz ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36 dá 100. Então, a minha geratriz, se eu for extrair a raiz quadrada, né, que é o inverso da potência, vai ficar a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Opa, encontrei o valor dessa geratriz agora. Tá? Então, toma cuidado para não confundir que a geratriz é 8. 8 é essa altura que está aqui. Tá bom? Então, nós sabemos que esse carinha aqui agora é 8. Então, a área lateral do nosso cone vai ser π, que multiplica o raio, que é 6, que multiplica a geratriz, que é 10. Tá? Então, a área lateral do nosso cone, 6 vezes 10 dá 60. Então, 60 π, como está em metros quadrados. Essa é a área lateral do nosso cone. Tá bom? É assim, um exercício que vocês poderiam resolver de outra forma? Poderiam. Poderiam considerar isso aqui como sendo um setor circular, né? Fazer uma regrinha de 3, mas daria muito mais trabalho. Não é impossível fazer de outra forma, mas daria muito mais trabalho. Então, a área lateral... Olha, gente, eu já vi em 3 provas o IPEC cobrar a área lateral de pirâmide, de base quadrangular, e a área lateral do cone. Então, tem que lembrar, né? Tem que, na hora de estudar lá, decorar mesmo, não tem o que fazer. Porque isso facilita a tua vida na hora de você resolver, né? Você consegue resolver lá só aplicando aquela formulazinha do π vezes o raio da base vezes a geratriz. Tá bom? Vamos lá para a última questão aí dessa banca, dessa prova. Uma empresa perdeu o prazo de pagamento de uma duplicata de 22 mil e foi até o fornecedor para negociar o pagamento. O fornecedor reduziu os juros de multa de 15% para 5% e emitiu um novo documento para ser pago apenas num determinado banco. O banco, por sua vez, por já ter adiantado o pagamento da duplicata ao fornecedor, não abriu mão de cobrar 3% a mais no novo documento, no valor do novo documento. Qual foi o valor pago no banco? Gente, como eu falei, essa questão é literalmente 98% igual a uma questão do IPEC, também para cargos de nível superior, que eu resolvi aqui no meu canal. Então procura lá na playlist que tem uma questão praticamente igual a essa. Só vai mudar o contexto e os valores. Mas a forma de resolver é a mesma coisa. Tá falando bem nesse sentido que reduziu a multa e depois vai cobrar um valor em cima do novo valor, né? Então vamos lá. Vamos entender o que o enunciado quer que nós façamos. Inicialmente era 22 mil, né? É 22 mil. E a multa foi de 15 para 5. Então eu vou ter um novo documento que vai ter um valor de 22 mil mais o valor da multa, que é o quê? 5% de 22 mil. Então, o primeiro passo, eu vou calcular isso daqui. 5% é 5 sobre 100. Esse D é vezes 22. 1, 2, 3 zeros. Facilita a tua vida, simplifica esses 2 zeros com esses 2 zeros aqui. Vai sobrar 5 vezes 220. Então, 220 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Então, aqui eu tenho 1.100. Ou seja, o valor do novo documento vai ser 22 mil. Vou deixar aqui, ó. Mais o 1.100, tá? Que vai dar 0, 0, 1, 3 e 2. 23.100. Certo? Se vocês observarem aqui, gente, esse é o valor do novo documento, tá? Ele está falando, então,
que o banco ele não abriu mão de aplicar aqui uma taxa, né, de 3% no valor do novo documento. Então agora eu vou ter que fazer o quê? O valor que o banco vai cobrar, vou colocar aqui valor do banco, vai ser esse 23.100 mais a taxa, né, que é 3% de 23.100. Então é o mesmo processo que eu fiz ali em cima. Vou calcular esse carinha aqui, ó. 3% é 3 sobre 100, que multiplica 23.100. Posso simplificar esses dois zeros com esse zero? Não vai querer simplificar o 100 inteiro, tá? É só os zeros ali. Então vai sobrar 3 vezes 231. Então 231 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Vai dar aqui 693. Esse 693 eu tenho que somar com esse cara para saber o novo valor aqui que o banco vai cobrar, né? Então eu vou somar aqui, ó. 23.100 mais 693. Dava para fazer mentalmente, né? Vai ficar 3, 9, 7, 3 e 2. Ou seja, o novo valor vai ser R$ 23.793. Beleza? Então, como eu falei, procura lá na playlist que tinha uma questão bem parecida com essa. Até se você for fazer isso agora, procura lá na questão, dá uma pausa, tenta resolver sozinho, sem olhar aqui a resolução, e depois solta lá a resolução para ver se você acertou. É uma questão bem parecida. Então, a gente tem que dominar aí a resolução dessas questões, né? Ainda mais se tratando de porcentagem. Espero que essas resoluções dessas 5 questões tenham lhe ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.